Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Sem Posturas. Hoje é a visita ilustre demais. Nosso presidente de honra da Febrafit, o amigo, mentor Roberto Kupski, auditor fiscal do Rio Grande do Sul, presidente da FISVEC por 4 anos, né? Eu ia dizer 4 mandatos, né? E presidente da Febrafit durante 16 anos, né? 8 mandatos, né? E agraciado, né, com todas as pompas, né, e com muito merecimento, como presidente de honra da Febrafit. Roberto, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Ceará, o Ceará que ainda se ressente de você não ter vindo morar aqui, escolheu a Paraíba, mas tudo bem, você tem crédito aqui, viu? Estamos aqui para uma conversa, isso aqui é um bate-papo entre amigos, né, você que é um dos amigos que eu gosto, né? Gosto não, tenho prazer e honra de dizer que eu tenho como amigo, viu? A honra é minha. Você foi e é meu mentor, a pessoa que eu admiro, respeito e tenho muito orgulho de tê-lo entre os amigos. Roberto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, certo? A nossa casa e tal. Eu queria começar com uma pergunta assim, bem direta, né? Rápida aqui, assim, eu queria que você falasse sobre a importância da entidade representativa de classe. Você que é um bastião, né, não só como exemplo de servidor público, mas exemplo de liderança classista. Bom, muito obrigado, né? Começar com uma pergunta dessa e dentro desta casa, que é uma casa minha, isto, com os amigos que eu tenho, com as lideranças, contigo, e gostaria de destacar da honra minha de ter sido sucedido por ti dentro da nossa Febrafit, a nossa Associação Nacional. Legal. E vamos lembrar da entidade classe, acho que é extremamente oportuno nesse momento que vivemos no país, né, ao longo desses anos, com tantas alterações nas legislações para os servidores públicos. E lembrar o que é a Auditesse dentro da entidade classe. Né? Nós começamos dentro da Febrafit em 2002 com a Auditesse iniciando a sua vida, a sua atuação com tantos dirigentes ao longo desses anos, e você é o destaque, não há como não dizer que você não é o destaque, é a referência dentro da Auditesse, o amigo Juraci Soares, e para mim, então, poder iniciar esse podcast da Auditesse com esse destaque é uma honra, é uma alegria poder retornar ao Ceará. Moro na Paraíba, mas estou seguido aqui, já é. Esse ano já acho que é a 3ª vez que eu estou por aqui, então, e com essa equipe que a Auditesse tem, né? Todos aí que estão conosco aí, que são amigos, que a gente criou ao longo desses anos. Juraci, não há como não estarmos em entidade classe. Você vê o papel da Auditesse na carreira, na defesa dos auditores fiscais, a gente vê o trabalho que se faz dentro de uma federação, uma associação nacional como a Febrafit, em cada estado que nós temos as nossas associações, é fundamental que o auditor esteja filiado, participe efetivamente da vida orgânica dessa associação, da sua representação. Não são fáceis as conquistas, separados e divididos, muito mais difícil. Então, acho que esse é o grande papel da entidade de classe. Fazer a representação corporativa, o bom corporativismo, mas também olhar para a sociedade. A nossa atuação, né, a nossa atividade, ela é fundamental para a sociedade. Nós vamos buscar os recursos para que o Estado cumpra o seu papel social. E esta responsabilidade eu tenho assim com muita tranquilidade ao longo de tantos anos, 20 anos à frente de entidade de classe, contando a estadual e a nacional, que a nossa categoria faz. Faz o bom corporativismo, mas faz a defesa do Estado e da sociedade. Perfeito. Roberto, você diria que estar numa entidade de classe é se capacitar a realizar uma mobilização. E aí, para falar de mobilização, eu tenho que falar da sua atuação enquanto presidente da Febrafit, ao longo de 16 anos, né, no Congresso Nacional. Né? Como é representar 30 mil servidores do Fisco Estadual em Brasília? É um trabalho difícil, porque são 513 deputados, 81 senadores. Você tem que, primeiro, ter um diálogo, nunca fechar uma porta. Nem sempre se consegue aquilo que está se objetivando, às vezes não somos até nem recebidos. Mas você insistir com cordialidade, com firmeza e poder sempre se apresentar pela categoria. E
E aí eu fico muito satisfeito de acontecer de que a Febrafit, e quando chegarmos assim, enxergavam o fisco estadual. Acho que essa é a grande conquista. Você ir por uma audiência e o pessoal reconhecer, aqui está o fisco estadual. E o respeito que sempre tiveram com a Febrafit. Então, estar toda semana no Congresso Nacional, visitando gabinetes, não só quando se tem uma necessidade ou um debate de um projeto. Estar presente em questões que dizem a sociedade, mesmo que não seja na área tributária. Perfeito. Eventualmente, isto é muito importante. E isso se faz mobilizando, tendo os nossos colegas dos diversos estados, as unidades da federação, do Distrito Federal, presentes também, como aconteceu com a alegria que o pessoal realmente sempre acolheu esse chamado e continua, né, brilhantemente fazendo esse trabalho dentro do Congresso Nacional. E nas Assembleias Legislativas, né, como é a nossa carreira. Sim. A mobilização não se faz só em Brasília, se faz também dentro do Legislativo estadual e distrital, que é onde nós atuamos. Perfeito. O que é que você destacaria, Roberto, ao longo desse tempo que você passou à frente da Febrafit, principalmente junto ao Congresso Nacional? Obviamente, a sua contribuição não dá para a gente falar aqui em um ano, quanto mais num podcast desse. Mas, não. Menos. Mas eu gostaria que você destacasse assim, a contribuição sua como presidente da Febrafit e da própria Febrafit na mudança ou no aperfeiçoamento da nossa Constituição. Há alguns pontos que você poderia destacar aqui? Sem dúvida. 2002 nós assumimos em março. E 2013 inicia o governo Lula com uma proposta de reforma tributária encaminhada no mês de abril. Final de 2013 tem uma aprovação de uma reforma com aspectos como a reforma previdenciária. Previdenciária e tributária. Tributária pequena, não foi do montante que se queria, vamos dizer, mas a noventena, quer dizer, que é aquela que é a questão de que não se pode cobrar um tributo criado, um imposto criado, mesmo que tenha o princípio da anualidade do ano anterior, sem esperar os 90 dias. Isso também veio naquele bojo. E nós tínhamos esta proposta sempre dentro da nossa... Não digo que só nós tínhamos, mas vimos alcançar um direito, uma garantia para a sociedade. E na questão de nossa carreira ser atividade essencial ao funcionamento do Estado, que é o inciso 22 do artigo 37. Realmente eu considero uma conquista marcante da nossa federação, então federação, hoje Associação Nacional, e que foi uma referência nesse debate. Perfeito. E também o inciso 4º do artigo 37, 167, que permite a vinculação de receitas. Isso. E o papel nosso da federação na conquista da PEC paralela da Previdência. Nós tivemos uma reforma previdenciária, em 2003, uma reforma tributária que acabou sendo enxugada, mas nós conquistamos o que foi referido há pouco. E o compromisso, porque ali os servidores, isso mostra quanta importância essa mobilização sobre a questão anterior que nós estávamos tratando, tiraram todos os direitos de aposentadoria integral para os que já estavam no serviço público, que fizeram um contrato com o Estado com garantias. Isso em 2003. E foi aprovado dessa forma. O que nós conseguimos, e em documento até que a Febrafit capitaneou para entregar no Senado, é que começaria a tramitar imediatamente uma PEC paralela, que foi só promulgada em 2005, 2 anos. Nós conseguimos resgatar para quem já era servidor todos aqueles direitos. Claro que foi uma mobilização de muitos servidores, mas eu digo com muita tranquilidade que a nossa Febrafit, com as suas associações filiadas, tiveram um papel fundamental na conquista dessa PEC paralela. Onde nós buscamos que a possibilidade dos estados colocar o teto do desembargador, porque em 2003 foi aprovado o de governador, o do desembargador, quer dizer, corrigindo. Prevê que os estados poderiam disciplinar do desembargador, e agora nós estamos num debate muito grande de reforma tributária, onde de novo se faz essa questão vir à baila. Roberto, eu lembro que a Febrafit foi uma das primeiras entidades a ter uma proposta de reforma tributária, né? Na sua gestão você consolidou essa proposta, né? Com a especialização de base, não é isso? E hoje, como é que você vê essa postura da Febrafit no âmbito do Congresso Nacional relacionada a essa reforma tributária que está na antivéspera para ser votada agora? Pois é, eu vejo um crescimento. Quer dizer, nós conseguimos consolidar
uma proposta de reforma com especialização das bases. Imposto sobre consumo é o que está acontecendo. Na propriedade não chegou a acontecer. Essa questão da divisão com o comitê executivo dos estados e municípios dividindo é uma novidade nessa. Mas a especialização na questão do consumo, vamos dizer, consolidação de um imposto sobre consumo, está acontecendo. E aí acho que a história mostra que quanto foi importante essa atuação conjunta nossa. E aí vem Juracy Soares e assume a Febrafit. E acho que com brilhantismo, assim, nós vamos adotar princípios, nós não vamos só... Nossa proposta era consolidada, conhecida. Vamos adotar princípios que nós defendemos dentro da reforma. E que foi justamente o gancho para chegar agora com o Rodrigo Espada, né, começando lá no movimento Viva dele em São Paulo, na Presp, muito bom, para participar tão efetivamente dentro desta reforma. Na Febrafit, o Rodrigo, né, são uma referência dentro do debate da reforma, que nós não estamos conseguindo, vamos dizer, não é tudo que nós queríamos, não é, quem sabe, como nós entendemos melhor como federação. Perfeito. Mas nós estamos efetivamente sendo atores nessa reforma. A Febrafit está sendo ator. Perfeito. E com muito brilhantismo. Isso se deve, acho que esse processo iniciado ao longo dos anos. Quando estava lá, quando você esteve lá. E agora com a atuação brilhante do Rodrigo Espada. Exatamente. Isso acho que destaque, reconhecido. Certeza. E para nós é motivo de orgulho, né? Com certeza. Nós estamos dando para a sociedade, entregando o nosso conhecimento técnico para a sociedade. Roberto, é importante salientar também a presença nacional da Febrafit, né? A Febrafit se desenvolveu ao longo de toda a sua gestão, né? Aumentando a capilaridade nos estados. O que é que você pode salientar com relação a essa questão aí? Assim, era um momento difícil quando nós chegamos. Houve proposta de extinção da federação em 98, pouco antes de eu chegar na FISVEC. Quando chegamos na FISVEC, nós conseguimos nos reunir 5, 6 estados em Brasília para dizer assim, nós vamos deixar sucumbir uma federação de associações, ou vamos reagir? E ali o nosso, então, depois deputado João Dado, que era presidente da Fresp, o Mirando Jacundá, um grande amigo, irmão nosso, foi presidente da Febrafit, foi vice-presidente nos 16 anos que estive à frente. Nos reunimos em Brasília com mais 2, 3 estados e disseram, não, vamos reagir. E aí começamos, o Lirando foi para a presidência e nós conseguimos começar a organizar. Quando chego em 2002, eu disse assim, nós vamos percorrer o país. Nós vamos andar todas as unidades da federação, inclusive buscando onde não tínhamos associação. Perfeito. E foi possível. Tocantins, Espírito Santo são 2 exemplos. Interessante. E aqui estava sendo criada, né, a Altitest, tinha 2 anos, 1 ano. Isso. E aí resolveu sediar o primeiro congresso que eu fui presidente da federação. Recém-instalada a Altitest, exatamente, né? foi aqui. E o último presidente da federação também foi aqui, no Ceará. Perfeito. E isso é um motivo de dizer que eu também sou cearense. Falando em congresso, Roberto, a gente hoje tem a Febrafit com um movimento consolidado desses encontros que acontecem anualmente, né? Na sua gestão, tínhamos o Congresso Nacional, né? Isso. E aí evoluiu. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória. Fizemos aqui em 2002 o congresso primeiro que eu presidi, tinha acontecido um em 99 na Bahia, que foi aquilo que eu referi há pouco, quando a Febrafit começou a regir, a partir de 1998. 2002, Ceará. Fomos ter no Ceará. E aí foi consolidando. A cada 2 anos, um congresso. E aí a cada 2 anos. E aí a sugestão do nosso colega Alexandre, cearense, em 2004, quando nós estávamos na Bahia, sugeriu por que a Febrafit não adota, inclusive ele foi homenageado posteriormente com essa... Isso. Alexandre Matias. Alexandre Matias. Assim, por que nós não vamos fazer sempre na semana de Corpus Christi, que tem um feriado na quinta, facilita o deslocamento de colegas pelo Brasil, até a liberação do ponto. Isso. Então, nós pulamos ali, foi feita a sugestão em 2004, quando nós estávamos fazendo em 2004 lá em Manaus. E aí
Em 2007, aí nós pulamos um ano. Ficamos 3 anos sem ter Isso, congresso. isso. E fizemos em 2007... Salvador, Bahia. Salvador, Bahia e Corpus Christi. E no ano que não tinha eleição. Isso. Então era um congresso bienal. Bienal, exatamente. Aí chega... Em 2007 é o primeiro internacional. 2007 em Salvador, o primeiro internacional. É. Isso. 2004 foi em Manaus. Isso. 2002 aqui, Manaus. E eu acho que aí em 2007 é que foi colocada a semente do Luso, né? Acho que a gente ir para Portugal, não é isso? Não, daí em 2009, por movimento com o INCAT, com a própria FENAFISCO... Foi feito um evento lá na Faculdade de Direito de Lisboa. Exatamente. Aí nós fomos para lá, uma delegação de mais de 100 colegas do Brasil, pouquíssimos portugueses, e aí nós fomos procurados, mas e era com pessoas da administração de Portugal. Isso. Eu disse, não, mas nós temos que ter uma entidade representativa. Aí nós fomos procurar. A famosa procura na guia telefônica. Peraí, só um minutinho, vamos explicar aqui. Aí você pegou uma lista telefônica, não existe mais, mas na época existia uma lista telefônica, e você procurou uma associação. Assim, não, tem que ter uma representação. Liguei, e aí você achou uma associação de auditores fiscais de Portugal. E inspetores tributários. E ligou para o telefone da lista. Isso. E quem foi que atendeu? Uma pessoa lá e me passaram a presidente. Na época, Suzana, que é a esposa do Nuno. Do Nuno, do atual presidente. Isso. E aí nós marcamos um café. Mas assim, dentro do... Isso ela em Lisboa. estava na universidade. Em Lisboa. Em Lisboa. Dentro da faculdade de Direito. Marcamos no café da universidade. Da faculdade. E você vê uma conversa que parece que não tem hora para terminar. Porque, na realidade, aquela vontade de fazer uma integração, aquela vontade de conhecer o que acontece no Brasil e que nós queremos saber o que acontece em Portugal. E consolidou. A partir daquele momento, nós isso foi em 2009. 2009. E aí, logo em seguida, começamos a convidar para o congresso da FEBRAFIT. Era internacional, mas a PIT ser parceira. Isso. E assim que começou. Para depois ser transformado no Congresso Luso Brasileiro de Auditores Fiscais. Perfeito. E agora nós podemos dizer que é anual, né? Porque na verdade nós temos um ano no Brasil, no outro ano em Portugal. Isso. E consolidado, né? Felizmente, com uma troca de experiência muito rica. Consolidado. No mundo globalizado como nós estamos, né? A atividade da administração tributária também tem que ter essa integração. Claro. Acho que é um caminho sem volta. Roberto, você é pai do maior prêmio de educação que o Brasil tem hoje. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da instituição, da criação do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, que hoje está mais do que consolidado, né? É um patrimônio do país, né? Não é mais da FEBRAFIT, ele cresceu demais, hoje ele conta com muitas parcerias de peso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o início, como é que surgiu a ideia e como é que foi fazer o primeiro prêmio, o segundo e o terceiro. Porque fazer agora é muito fácil, porque está consolidado, né? Não desmerecendo as pessoas que organizam hoje. Dá trabalho, mas infinitamente mais difícil foi fazer as primeiras edições. Fala um pouquinho sobre o prêmio. É um desafio que me orgulha todos nós, né? Claro. Pois, voltando de novo ao meu vínculo com o Ceará. Em 1996, aqui na Orla de Meireles, no hotel... Escapa o nome. Nós fizemos nosso congresso. Foi no Praiano. Não. Ponta Mar? Não. Aqui adiante. Bom. Que foi no Gran Marquese. Isso, Gran Marquese. Em 1996, eu estava na atuação no departamento, na divisão de educação tributária no Rio Grande do Sul, dentro da Secretaria da Fazenda. Eu dirigia, chefiava essa divisão. E vim aqui participar de uma reunião, nós tínhamos um programa... veio pela Fazenda do Rio Grande do Sul. Paguei quero nota. E sobre educação fiscal, sobre educação tributária, essencialmente educação tributária. Em 1998, chego na FEBRAFIT, ao longo dos anos, eu disse, poxa, mas nós tínhamos que ter alguma questão... Para reconhecer o trabalho desse pessoal. Exatamente, a gente incentiva tanto como nós vamos ajudar a consolidar como entidade de classe. Um dia eu estou num prêmio do Rio Grande do Sul, um prêmio gestor lá do nosso sindicato, na Assembleia Legislativa. Eu disse, mas
cabe muito bem nós criarmos um Prêmio Nacional de Educação Fiscal. E optamos em colocar Prêmio Nacional de Educação Fiscal justamente para ser uma questão não parecer, no primeiro momento, só corporativa, né? Perfeito. E aí foi perfeito, foi assim, a acolhida nossa. Eu lembro que eu saí de Porto Alegre, eu assisti à noite o evento, peguei um voo para Brasília de manhã, fazendo o regulamento. Vim no voo, começando a rascunhar, apresentamos para a associação, na nossa assembleia, a acolhida, e um dirigente me disse assim, eu disse assim, ó, deem um voto de confiança, né? Ele disse, mas isso é muito trabalho. Eu disse, bom, deem um voto de confiança que vamos sair para buscar fazer o trabalho. Aí apresentamos na ESAF, que coordenava o Programa Nacional de Educação Fiscal, né? Isso. E apresentamos, ó, dentro do programa nós queremos que esse P seja também um Prêmio Nacional de Educação Fiscal, e foi abraçado. E aí consolidou, né? E aí começamos com uma categoria, escola e instituições, depois já dividimos no segundo ano por causa do porte de cada uma. Perfeito. E aí vem o nosso presidente Juracy, também sugere inclusão da tecnologia, da imprensa, que ainda conseguimos, você ainda não era presidente, mas ajudou a construir justamente a ter mais categoria, como imprensa e tecnologia. Isso você tem um mérito muito grande. E tem no mérito na questão de hoje mais um prêmio, é o tributário, que valoriza as administrações tributárias. Eu me lembro quando você comentou comigo, vamos pensar em criar um prêmio, e o nosso presidente Rodrigo implantou ele já no mandato dele, mas numa conversa que você trouxe para o seio da federação. O mérito aí do tributário é muito do Rodrigo, muito mais do Rodrigo. Mas não dá para fugir muito bem do início, né? Roberto, poucas pessoas sabem, mas o fisco brasileiro, ele tem, acho que 13 planos de saúde, né? São chamados planos de saúde de autogestão, né? Como é que foi na sua gestão, Roberto, melhorar ou incrementar, ou dinamizar, incentivar a organização desses prêmios em rede? Isso foi um trabalho. Quando nós chegamos, nós tínhamos um convênio assim informal. Um colega ia para um estado e era atendido por aquela associação, por aquele plano, e essa associação mandava, era uma questão um pouco, quem sabe, com uma insegurança jurídica, né? E aí nós, ainda não era presidente, nós levamos a ideia, começou a ser instruída, e aí vale um presidente falecido já, o Otacílio Albuquerque, né? Um grande presidente da FRERJ. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, e ele insistia muito também nisso. Nós na época ele não tinha um plano ainda. Ele tinha um plano. Já tinha um plano. Mas ele defendia muito uma formalização. Nós fizemos um convênio de reciprocidade. Eu me lembro que eu era vice da FEBRAFIT. Tivemos uma reunião Tu foi vice da FEBRAFIT? Foi. De quem era o presidente? O Lirando? Do Lirando. Em 99, quando o Lirando assumiu por um ano só, eu fiquei de secretário. Aí no seguinte, outra eleição, foi vice. Eu já estava até querendo ser candidato. Eu disse, aí o pessoal pediu, deixa o Lirando continuar. Aí eu já me apresentei lá. E aí, como eu tinha mais 2 anos na PISEC, eu disse, acho que é uma boa. Aí o Lirando disse assim, mas tu fica de vice. Eu fiquei de vice. E aí depois eu assumi a presidência em 2002, e o Lirando, a minha alegria e honra, sempre destaco, aceitou deixar de ser presidente e vira vice nos 16 anos. Claro. Mas aí em 99... ou 2000, nós levamos um convênio de responsabilidade. Eu me lembro que eu saí com calhamaço. Eram quantos planos na época? Eram 14 planos. E aí saímos, só deixou de ter um, né? Que foi o... Deixa eu te passar aqui essa carteirinha que eu levo aqui na mão aqui. O que é que você sente quando olha para ela aqui? Um orgulho muito grande ver as nossas entidades. E aqui é um registro. Nosso amigo Luiz Pontes, do Ceará. Isso. Um dia veio numa assembleia e disse assim, Roberto, vamos criar a carteira nacional. Nós tínhamos um convênio que era formalizado já, né? E trouxe até um modelo. Legal. E aí hoje estamos aqui, né? Hoje eu tenho a da Paraíba também, né? Fora do Rio Grande do Sul, tem da Paraíba, a tive de Goiás, da FEGO. E aí consolidou esse convênio, né? Claro. E assim, ó, nunca teve problema. Teve um problema uma vez, parece que residual, mas vai ver quantos anos nós temos o atendimento entre estados. E sempre são honrados compromissos, e eu já tive a oportunidade assim, de tentar facilitar, fazer contato com o presidente, para um colega que está precisando, né, ligar para o presidente. E isso acontece
Porque o plano é nosso, né? Claro. Como aqui é a Cafasa. Nós somos os donos, nós Claro. somos os responsáveis. Isso. E isto, sem dúvida, é um patrimônio da família dos fiscos Perfeito, estaduais. Sem perfeito, dúvida. É uma carteira muito bonita de se ter. Vou mandar fazer uma dessa aqui para você. É verdade, eu gosto de ver tanto aqui, é bom que sabe ter a mão. Roberto, pós-aposentadoria, né? Você virou estudante universitário, você mudou de cidade, você abandonou o Sul, que os gaúchos não nos ouçam, e veio morar no Nordeste, né? Isso. Olhando para trás, Roberto, e agora como estudante, aposentado e tal, qual é o teu sentimento hoje? Bom, primeiro, ter feito um esforço para dar o melhor de mim. Com certeza, muito a desejar em muitos momentos, sabe? Cada um tem suas falhas, então sempre pode ser melhor, né? Mas pelo menos o esforço, o meu irmão me disse uma coisa que me deixou muito orgulhoso. Ele disse assim: tu fez o Brasil ser pequeno. Legal. Ele disse assim: ó, a gente já o Brasil é enorme. Não, ele disse assim, Roberto, o meu irmão gêmeo, Ronaldo. Ele disse assim: não, que cada dia tu estava num estado, então isso, assim, procurar fazer com dedicação isso. Realmente, os 16 anos cedido pela Secretaria da Fazenda e a legislação, e isso eu agradeço ao meu estado. E acho que esses 16 anos morando em Brasília deu vontade, assim, de integrar mais o país, morar em outros locais do país. Claro. Pensei sempre assim, ó, o primeiro que eu vou querer sair, então seria para o Nordeste. É uma outra região, já vivi na Centro-Oeste, na Sul, né? E agora no Nordeste eu optei pela Deixa eu lembrar aqui uma... estudar. E aí, como é que tá a vida de estudante? Bom, e aí você me botou aqui, quando você lançou o seu livro aqui em 2018, botou de público, aí ele vai estudar, e eu me senti obrigado a ir lá, e estamos aí. É uma boa decisão. Roberto, eu acho que foi no Rio de Janeiro, a gente estava num CD da Febrafite, e você recebeu a notícia da publicação da aposentadoria. Foi. Foi no dia 17 de agosto de 2017, onde eu estava comunicando à nossa Assembleia que eu não concorreria em março do ano seguinte, que nós deveríamos... Para quem depois fica 16 anos, é importante começar o processo. Como é que foi tomar a decisão dessa aí, Roberto? Não foi fácil, mas eu não tenho dúvida que foi a melhor decisão que foi. Não digo só para mim, para a Febrafite. Era importante uma alteração, uma mexida, não que eu não me dedicasse, mas assim, era momento de ter outra... Foi, quem sabe, até um pouco longo, assim, esse período de 16 anos, longo não foi, não. 8 mandatos, mas estava no momento. E eu me lembro que nós fomos para uma reunião, né, entre os presidentes, e o nosso amigo Juraci, com muita coragem, né? Não, mas eu não queria, não. Não, disse assim, eu assumo, eu vou então concorrer à Febrafite, e em março de 2018 foi eleito, e com muita alegria pude passar o bastão para ele fazer. Muita honra. 2 anos, acho que o que eu fiz em 16, ele fez em 2 lá, sacudindo foi muita honra. Eu tenho certeza que eu não pude, não atingi as expectativas, mas dei minha contribuição, né? E aí, interessante, né? Nós estávamos fazendo o debate quando me mandam uma mensagem, publicou a tua aposentadoria. Isso, e aí, bom, foi no mesmo dia que estávamos tomando eu estava comunicando e publicou a aposentadoria, e aí eu esperei, né, claro. Eu considerei que eu continuava nativa, continuei até a mesma atividade até março de 2018, quando passei o comando. Perfeito. Roberto, estamos chegando ao final aqui da nossa conversa, né? A gente poderia passar aqui uma semana conversando. Eu queria saber se você quer destacar mais alguma coisa, passar mais alguma mensagem às pessoas que estão aqui e que vão nos assistir. A gente está fazendo aqui, Roberto, é um documento, né? Esse documento vai ficar por muito tempo. Talvez vai ficar depois de que eu e você tenham partido aqui desse mundo. Eu lembro que, certa feita, eu me dispus a gravar com a mãe de uma amiga, né, sobre a história da vida dela. E eu fiz eu levei para a casa de praia dela, que ela tem uma casa aqui no Beberibe, uma câmera, e eu gravei uma entrevista com ela, despretensiosamente e tal. E ela faleceu esse ano, né? Quando ela faleceu, a gente estava fora, a gente estava na Alemanha, eu acho. E uma coisa que o filho dela disse, a primeira coisa que a mãe, quando a gente soube que a mãe morreu, a gente foi atrás daquela gravação que o Juraci fez com ela. Que bacana, que bonito. Assim, e para mim é um orgulho, realmente um orgulho. E eu quero agradecer aqui de público, né, aqui
podcast da Altitesse a sua sugestão de me dar a honra de ser o presidente de honra da FebraFit. Isso é um reconhecimento que eu nunca vou deixar a gente vai de ter que dar, assim, a proposta foi do presidente Caetano. O Caetano fez a proposta e eu prontamente acatei. Eu agradeci para ele. A proposta o Caetano fez no CD, né? E assim, para mim foi muito honroso, né? Na minha presidência, né? Eu poder, como presidente da FebraFit, entregar-lhe, passar-lhe as mãos o termo de posse para você assinar, assumir e ser o nosso presidente de honra, né? Então isso é um agradecimento eterno à categoria, né? Aumenta a responsabilidade, né? Claro. E aí sim, importante a mensagem, não deixem de participar. Isso. Não em tudo que for possível, vamos dizer, mas assim, ó, vamos manter unidos, né, a categoria. Nós temos hoje tratamentos diferenciados, previdenciários, mas é fundamental que a força da categoria se faz na nossa união. Perfeito. E aqui é um exemplo dessa união que é feita em termos da categoria. Parabéns, Roberto. Muito obrigado. Eu quero agradecer. Muito obrigado. Assim, todos os convidados aqui recebem uma caneca para lembrar da gente todo dia. Muito obrigado. E esta caneca, né? Essa aí mesmo. É uma réplica dessa aí. Uma réplica dessa aqui. Isso aí. Uma cajuína ótima aqui. Isso. Ó, muito obrigado. Muito obrigado a Nós é que todos agradecemos. da Altitesse, ao Fisco do Ceará, toda a equipe que trabalha, que faz crescer essa nossa entidade, que é um orgulho para todo o Brasil. Perfeito. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Sem Posturas, hoje com essa visita ilustre, que muito nos honra aqui, meu amigo, mentor, né? Meu presidente de honra, Roberto Kupski, né? Exemplo de cidadão, exemplo de pessoa e exemplo de servidor público que tanto entregou para o país, né? Poucas pessoas sabem, Roberto, o tanto que você entregou, mas esse aqui é um pequeno registro, né? A gente recuperando uma fraçãozinha do que você entregou ao país, mas em outras ocasiões, em outras oportunidades, faremos outras conversas com esse tipo de mote aqui. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima.